Olá, vamos ver sobre referenciais cartesianos. Como é que podemos representar funções nos referenciais cartesianos? Para isso, primeiro vamos aprender o que é um referencial cartesiano. E temos aqui então um referencial cartesiano. Temos dois eixos, um horizontal, que chamamos o eixo do x ou o eixo das abscissas. Temos um outro eixo vertical, que chamamos o eixo dos y ou das ordenadas, e temos a origem do referencial. Ao fazer estes eixos, ficamos com o plano dividido em quatro partes. Então, esta primeira parte, que está aqui representada a azul, chamamos o primeiro quadrante. A segunda parte, ali a verde, é o segundo quadrante. Mais abaixo temos o terceiro quadrante e depois o quarto quadrante. Como é que vamos representar pontos, então, neste referencial? Então, por exemplo, como marcar o ponto 3, 4 no referencial? Primeiro é preciso saber que aquele primeiro número que ali está, nós chamamos a abscissa do ponto. E o segundo, a segunda coordenada, chamamos a ordenada do ponto. Se vocês se lembram há bocadinho, eu chamei o eixo do x o das abscissas, por isso nesse eixo vamos marcar ali a abscissa 3. No eixo do y vamos marcar a ordenada 4. O ponto de interseção destas duas linhas é o ponto, então, A, ou seja, o ponto 3, 4. Cuidado aqui a marcar pontos, porque se eu, em vez de querer marcar o ponto 3, 4, quiser marcar o ponto 4, 3, reparem, vejo agora 4 no eixo das abscissas e depois o 3 no eixo das ordenadas. O ponto de interseção, então vamos lhe chamar dar-lhe outro nome, ponto B, e é o ponto 3, 4. Vejamos como marcar mais pontos no referencial cartesiano. Ora, vamos marcar aqui o ponto 2, 4. Por isso, 2 na abscissa, 4 na ordenada. Outro ponto, por exemplo, o 5, 2. Reparem que nestes dois pontos, tanto a abscissa como a ordenada são positivos. Agora vejamos se eu disser o ponto 2 menos 1. Por isso, 2 na abscissa, menos 1 na ordenada. Reparem, o ponto agora passou para o quarto quadrante. Se, por exemplo, for o ponto menos 3, 2, por isso menos 3 na abscissa e 2 na ordenada. Reparem, o ponto passa a estar no segundo quadrante. Outro ponto, por exemplo, menos 6, 1, também a abscissa é negativa, a ordenada é positiva. Todos os pontos em que temos a abscissa negativa e a ordenada positiva estão no segundo quadrante. Por exemplo, este ponto em que temos a abscissa negativa e a ordenada também negativa, menos 4, menos 2, estão no terceiro quadrante. Outro ponto também com as duas coordenadas negativas, reparem, está no terceiro quadrante. E mais um ponto aqui no quarto quadrante, ou seja, reparem que neste caso a abscissa é positiva, a ordenada é negativa. Vejamos agora como são os pontos nos eixos. Por exemplo, o ponto 5, 0, 5 na abscissa, 0 no y. Por isso, este ponto está no eixo do x. E agora no eixo dos y. A nossa coordenada da abscissa é 0. A ordenada é 1. Reparem, no ponto menos 2, 0. Por isso, menos 2 na abscissa, 0 na ordenada. Por isso, está no eixo do x. Outro ponto, 0, menos 3, por isso é 0 nas abscissas, menos 3 no eixo das ordenadas. Então, o que há a fixar? Quando a abscissa e a ordenada são positivas, o ponto está no primeiro quadrante. Quando a abscissa é negativa, a ordenada é positiva, está no segundo quadrante. Quando a abscissa e a ordenada são negativas, está no terceiro quadrante. Quando a abscissa é positiva, mas a ordenada é negativa, estão no quarto quadrante. Se a primeira coordenada é 0, os pontos estão sobre o eixo dos y. Se a segunda coordenada é 0, como é o caso de K e I, os pontos estão sobre o eixo do x. E temos também o ponto 0, 0,
que é a origem do referencial, como já vimos há bocadinho. Espero que agora consigam vocês marcar os vossos pontos.